Olá pessoal, seja bem-vindo novamente ao nosso canal. E hoje a gente vai estar conversando sobre como a atitude de alguns colaboradores pode atrapalhar a sua empresa. Bem pessoal, eu vou tentar não criar um estereótipo, né, em relação a dar nomes, basicamente a dizer que esse é o profissional X, Y, Z, que não sou psicólogo para estar fazendo isso. Mas existem algumas atitudes que eu observo quando a gente faz um trabalho em campo dentro das empresas, que é muito comum, né, e atrapalha muito o dia a dia, às vezes você acaba não percebendo. Fala você gestor, você próprio profissional, você é um coordenador do setor. Muitas empresas passam dificuldades devido ao seu quadro de colaboradores. Né? Eu já expliquei a importância de um RH. O RH de fato não é esse RH que fica fazendo simplesmente contratação e demissão de funcionário. Acho que essa não é a função primordial do profissional de RH, mas não é o foco desse vídeo. Mas basicamente eu vou tentar exemplificar. Existem alguns profissionais que, quando é delegado uma determinada tarefa, eles têm o hábito, às vezes de maneira até inconsciente, de em qualquer adversidade acionar o seu superior direto, né? Às vezes por motivos simples, né? Eu vou tentar exemplificar um e-mail. Tentou mandar um e-mail e acabou não indo ao e-mail, ou seja, o seu e-mail pode funcionar. O que ele faz? Ao invés de ele entrar em contato com o suporte de e-mail, com o suporte de ADT da empresa, ele vai falar com o supervisor direto. Isso é uma coisa que eu acho gravíssima, né? Eu peguei um exemplo bem besta, mas são normalmente exemplos simples de caracterizar uma falta de proatividade. Por quê? Vai ocupar o trabalho de um superior logo acima, que ele vai se envolver numa área operacional, na qual o custo dele, como ser um supervisor direto, é mais alto que o do próprio funcionário, né? Para uma tarefa extremamente banal que ele mesmo pode resolver. Então, além de atrapalhar a nível de custo, né, atrapalha a nível também de produção do profissional e do supervisor. Isso é muito comum, ou seja, a falta de proatividade de alguns profissionais referente à diversidade, e acaba justamente transpondo a resolução de um problema, sendo que o funcionário poderia ser proativo e resolver. Gente, isso é muito mais comum do que você imagina, e isso impacta muito na produção, né? Eu digo assim, 1 hora, 2 horas resolvendo esse tipo de banalidade é um prejuízo muito grande para a empresa, principalmente quando se fala no nível de superior, né, um nível maior. Então é um ponto ali muito delicado em relação a se tratar esse tipo de situação. Bem, tem que tomar cuidado com isso, né? Se policie, falo você que está vendo esse vídeo, se você é um profissional, se policie quando você tem uma diversidade, se você pode resolver essa situação. E o outro ponto é o seguinte, em relação ao supervisor direto, ao cara que está logo acima desse profissional. Tentar evitar receber essa carga. Volte, tem um lema que a gente fala aqui muito na KC, que é missão dada, missão cumprida. O profissional pegou uma determinada atribuição, uma determinada tarefa, execute, né? Não importa as adversidades, né? Tente ter profissionais proativos em relação à diversidade no seu quadro, para que não fique justamente o profissional perdendo tempo e o superior direto perdendo tempo também. Isso é um caso que eu considero muito grave mesmo, porque é muito nítido nos cenários que eu já peguei como isso atrapalha a produção, né? Então se policia em relação a isso, ao coordenador direto não aceitar e o profissional evitar de passar determinadas banalidades para frente. Agora vamos a um segundo exemplo que eu falo realmente do superior direto, ou seja, existem alguns gerentes, alguns coordenadores que têm o hábito de, mais ou menos, de achar que o gestor da empresa quer ficar sabendo não digo pecuinha, dos problemas que aconteceram nas empresas. Eu sempre falo que o bom gerente, o bom coordenador, é aquele que absorve o problema e resolve, não passa. Exatamente assim, quando o subordinado passa um problema banal,
ele tem o hábito, às vezes, de ficar ocupando a cabeça do dono da empresa com banalidades, dizendo que isso aconteceu errado, isso aconteceu daquilo, aconteceu meio que aquele fofoqueiro, digamos assim, que tem a mania de achar que está fazendo um bom trabalho de gerência, pegando o erro dos seus subordinados. Cara, isso é péssimo, né? Você não tem, o gestor da empresa, o dono da empresa, ele tem que estar pensando em empreendimento estratégico. Você, como gerente curador, você tem que resolver o problema e trabalhar na meta da sua equipe, não ficar transpondo esse tipo de informação. E é muito comum isso também, né? Aquele gerente que gosta, porque fulano fez isso, achando que está fazendo um bom trabalho, identificando justamente as falhas dos seus subordinados, enquanto que para isso, para mim, isso é um péssimo gerente. Por quê? O cara não tem que ficar reportando isso, o cara tem que resolver o problema e evitar que o funcionário faça o mesmo erro de volta. Isso, na verdade, não tem que ficar sendo reportado ao dono da empresa, ele tem que resolver. O dono da empresa tem que se preocupar com o resultado e com as metas, não ficar vendo picuinha de funcionário que fez errado uma determinada coisa, vindo de um gestor fofoqueiro, de um coordenador, supervisor fofoqueiro. Isso eu considero uma atitude realmente também muito grave, de um coordenador que não foca no resultado, acha que o trabalho dele como gerente é ficar identificando falhas de seus subordinados. Isso também é muito comum. E o terceiro exemplo vai ser para o perfil do dono da empresa, realmente para o gestor da empresa, que existem alguns gestores centralizadores que adoram ficar recebendo esse tipo de coisa e acha que ter empresa na mão é ficar controlando os funcionários. Não é, ter empresa na mão é controlar os números da sua empresa e não ficar controlando o que o funcionário faz ou deixa de fazer, né? Isso é tarefa dos coordenadores, dos gerentes de cada equipe, né? Não em controlar o funcionário a nível do que ele faz, mas em relação se os funcionários estão atingindo a meta. Então, há muito gestor também que acha que tem empresa na mão é saber tudo o que acontece aos funcionários. Não estou dizendo que não é, mas não deve ser o foco principal. Ele tem que se preocupar com os números, né? E não ficar resolvendo pecuinha que o funcionário A errou, o funcionário B errou. Isso cabe aos seus coordenadores, o chefe de cada setor resolver isso. Então, assim, são 3 exemplos que eu estou passando de atitudes gravíssimas que eu considero aí nos 3 níveis hierárquicos, que atrapalham muito a empresa e são atitudes muito comuns, né? Então, tome cuidado com isso, fique atento, na verdade, em relação a esses hábitos. É um hábito que é muito inconsciente, mas é muito prejudicial em relação à proatividade em atingir as metas da empresa, né? Ficar perdendo tempo com esse tipo de cenário realmente é jogar dinheiro fora, porque o tempo, cada funcionário, o próprio tempo do gestor, o tempo do colaborador, custa um dinheiro, né? Então, ter isso de maneira mal empregado, ficar resolvendo coisas que não são produtivas, é rasgar dinheiro, na minha opinião. Bem, pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo, curta o nosso canal, conheça os serviços da KIC Brasil e até o próximo vídeo. Obrigado.